Perfeito. Pessoal, boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma palestrinha que a gente sempre faz todos os meses, né? E hoje a gente está aqui com uma palestrante nova, a Carla, é enfermeira. Ela vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ela. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde da gestante, né? E eu acho que é super importante não só para as pessoas presentes aqui, mas para a gente levar informação depois. E essa palestra vai estar gravada para vocês acessarem posteriormente também. Uma coisinha muito legal que a Carla fez para vocês, ela fez um e-book que a gente vai mandar ali para a Eli. A Eli faz uma distribuição para vocês. E eu vou colocar aqui também no chat. Se alguém tiver pergunta ou quiser abrir o microfone também, fiquem à vontade, tá bom? Carla, com você agora. Assim que você se apresentar, eu começo com as perguntas. Tá. Você consegue colocar o slide, o e-bookzinho para ir Consigo, conversando? Consegue? consigo sim. Ah, legal. Então, assim, primeiro, muito grata, viu, pelo convite, Leonardo. Gostei muito de ser convidada para poder falar desse tema que, para mim, é apaixonante, né? Eu sou enfermeira obstétrica, sou parteira, costumo dizer que eu sou parteira urbana, eu faço parte de um grupo aqui na Baixada Santista de enfermeiras obstétricas. A gente trabalha com pré-natal, com acompanhamento de parto, com os partos domiciliares planejados, né, com puerpério. Então, assim, poder falar desse universo para mim é a coisa mais legal que tem, né? Então eu fiquei muito feliz pelo convite, muito grata. E daí, assim, quando você me procurou, né, para a gente conversar e ter essa proposta desse trabalho, eu pensei na hora, falei, eu acho que eu, em vez de eu vou pegar esse material de slide, né, que para as meninas verem, mas vou transformar isso num e-book para vocês poderem ter acesso também e poder também compartilhar com as mulheres que vocês conhecem, com as mulheres da família, né? Porque Legal. essa temática é super importante, né? Muito, Então, muito importante. Eu é acho que a gente isso. fala bastante sobre. Eu acho que uma das coisas mais centrais aí dessa discussão que a gente vai ter, né, desse bate-papo, é o pré-natal, né, Carla? É, exatamente. Então, quando a gente fala de humanização do parto, né, hoje em dia a gente ouve muitas pessoas falarem, eu quero um parto humanizado. Você trabalha com parto humanizado? O que que é essa coisa de humanizar o parto, né? Então, assim, se a gente falar um pouquinho, bem rapidamente, assim, um pouco do contexto histórico, né? De uns anos para cá, a grande atenção, não só das diretrizes nacionais, mas dessas diretrizes internacionais também, o olhar, o foco é muito para a questão da mortalidade materno-infantil. Então, quando começou a se observar esse grande índice de morte de mães, morte de RNs, né, recém-nascidos, essa grande taxa, começou-se a questionar e a observar o que estava acontecendo para a gente ter um índice tão grande de mortalidade materno-infantil. Né? A gente sabe que, historicamente, teve muitas questões de saneamento, né, dessa mortalidade materno-infantil por conta de falta de saneamento, falta de condições. Mas tem também a questão da assistência a essa gestante, a essa mulher, durante o pré-natal, no parto e no pós-parto também. Né? Então, esse olhar começou a criar novas percepções de como que essa assistência era prestada e o resultado dessa assistência nessa mortalidade materno-infantil. Então, quando a gente fala de humanização do parto, a gente está olhando para todas essas questões que antigamente eram muito mecanizadas, né? A gente passou a ter quando a gente falava de parto, o parto já não era mais uma propriedade da mulher, ela já, né, passou a ser uma questão de conduta médica. Então, o seu parto vai ser um parto normal, vai ser um parto cesárea por conta da conduta médica, do olhar médico, né? Mas não daquela preparação que a mulher tem e deve ter. Por isso que é muito importante a gente falar do pré-natal, para que ela consiga ter um parto fisiológico, um parto normal, um parto natural, que é aquilo que o corpo dela foi planejado e projetado por Deus para fazer, né? Todas nós mulheres, né, temos os hormônios específicos e um corpo, um organismo preparado para parir, né? Eu não estou fazendo nenhuma apologia só ao parto normal ou ser contra o parto cesárea, não.
As intervenções, elas salvam a vida. Eu costumo sempre falar que um parto bom é o parto que a mãe e que o bebê estão super bem. Que parto que foi esse? Por via baixa, né? Que a gente fala parto normal, por via alta, ou parto cesárea, não importa. O que importa é que a mãe e o bebê estejam bem. Mas é importante que essa escolha, esse olhar para esse parto, ele aconteça no pré-natal, né? Então, eu falo demais para os meus alunos, tanto da universidade quanto da pós, que o grande ato que a gente tem, uma grande, Falou, meu vamos querido, dizer estou numa assim, reuniãozinha aqui, daí nós já veio. Falou. o grande problema que a gente acaba tendo é uma falha no pré-natal. São é um pré-natal pouco trabalhado, um pré-natal onde é como se fosse assim apenas um checklist, onde os profissionais eles vão olhar o quanto você está pesando, a sua temperatura, eles vão ver a sua pressão arterial, vão ver se você tem edema, se você tem queixas, né? E apenas isso. Não, o pré-natal ele é extremamente importante, muito importante. Ele, além dele olhar para essa mãe e para esse bebezinho que está sendo desenvolvido com um olhar de já prevenir alguns possíveis problemas dentro dessa gestação, garantir que o desenvolvimento fetal, que o desenvolvimento desse bebê e que o bom desenvolvimento dessa mãe também sejam bem orientados. Porque o que acontece? A mulher, quando ela é engravida, ela tem muitas modificações orgânicas. Muitas coisas acontecem no corpo dessa mulher, né? Muitas coisas se modificam para que ela consiga distribuir os nutrientes, tudo dentro do organismo dela para aquele feto se desenvolver bem. Então, o pré-natal ele é super importante porque ele não é só aquele checklist que a gente costuma ver que acontece nos pré-natais. Pesa, mede, vê a pressão arterial, pergunta se tem uma queixa. Não. Mas ele é um conjunto de ações que vão desde o histórico dessa mulher, pré-concepção. Então, se essa mulher, como é que está a saúde dessa mulher? Ela tem o Papa Nicolau, ela fez o Papa Nicolau, ela tem queixas de corrimento, ela tem queixas de dores. É, quem é essa mulher que está chegando para a gente no pré-natal? Né? Então, o pré-natal ele é super importante porque ele não é só a consulta que o médico obstetra ou a enfermeira obstétrica ou a obstetriz vai fazer, né? Ele é toda a orientação que a gente vai dar do sono correto, da alimentação correta, da prática de vida, da rotina, os tipos de parto, a importância do aleitamento materno, a importância de como que você pode cuidar da sua própria saúde para garantir uma boa saúde para o seu bebê também, né? Então, quem faz o pré-natal? Pelo Sistema Único de Saúde, pelo SUS, quando você vai num postinho de saúde, o pré-natal ele é feito por uma equipe, né? Existe a equipe da Estratégia da Saúde da Família, que tem um médico, que tem uma enfermeira, que tem um dentista, extremamente importante que a mulher que vem para o pré-natal ela passe numa consulta com o dentista, né? Ela tem um nutricionista, é muito importante que ela também passe com o nutricionista. Então, quando essa mulher chega, ela tem um conjunto de profissionais que vão estar olhando para ela, para todo esse desenvolvimento, essas mudanças que o organismo dela vai atravessar para a formação, para a boa formação, para a saúde desse bebezinho. Então, além das consultas, com aquele checklist, né, de como é que está a pressão, quanto que engordou, se tem dor, se está com edema, mas como é que está a sua carteira de vacinação, né, se você fez se a vacinação está correta ou não, todos os exames, isso precisa ser garantido, né, e é uma recomendação e são as diretrizes do Ministério da Saúde. Né? Então, toda mulher que chega para um pré-natal, ela precisa fazer os exames laboratoriais, os exames de imagem, ela precisa passar no dentista, a gente precisa olhar, orientar como é que é esse ganho de peso, se ela já veio para a gente acima do peso, ou ela veio para a gente muito abaixo do peso, e existem alguns desconfortos durante o pré-natal que podem contribuir para essa baixa de peso ou para esse ganho de peso, né? O enjoo, que a gente chama de hiperemese. Então, todas essas questões elas são observadas e trabalhadas durante o pré-natal, com o foco na prevenção
na detecção precoce das doenças para reduzir o risco da gestante, né? Então eu coloquei aí, pode, Não, vai legal. perguntar? Eu acho que já pela introdução que você está dando, a gente vê a complexidade que é. A gente provavelmente não vai conseguir aqui abordar com grandes profundidades, mas a gente sabe a grande importância que é esse assunto, como mais uma vez falando, não é apenas para quem está presente na palestra, mas para que a gente entenda e possa difundir essas informações, né? Isso. Você estava falando da equipe multidisciplinar, né? É, eu acho que a gente precisa, hoje em dia, dividir um pouco a responsabilidade que antes era do médico, né? E aí todas as outras profissões ali têm a sua grande importância. O enfermeiro, que nossa, é o grande faz tudo, né? Nesse papel, É, o dentista, etc. Então, acho que a gente precisa sempre tomar bastante cuidado com os profissionais que a gente escolhe, né, para exato. abordar essas questões, né? E você falou sobre os exames. Aí eu te pergunto, quais seriam esses principais exames de rotina aí para gestante? E se algum exame, por exemplo, eu sei que talvez o raio-x, alguma coisa assim, tenha que se evitar. Eu nem sei se essa é uma informação que já está ultrapassada, mas, enfim, tem algum exame que a gente deva evitar de fazer em gestantes? Então, raio-x, né? Esses exames de imagem, o raio-x principalmente, né? Quando é só se for uma necessidade muito grande, né? Porque ele realmente não é só para gestante, né? Para aquela pessoa que trabalha também com raio-x, existe os EPIs necessários ali de proteção que ela precisa ter também para a questão da radiação. Então, o raio-x para gestante, ele é só uma coisa se for muito necessária e precisa ser protegido, né? Quando essa mulher for, no caso de precisar fazer um raio-x. Mas assim, olha, os exames. Vou falar um pouquinho dessa equipe multidisciplinar para a gente na sequência aí do nosso e-book. Então, veja, a gente tem duas realidades quando a gente fala de pré-natal. Um é aquele pré-natal que é muito bom, que é super completo, que a gente vai fazer no SUS. Né? Então, eu atendo muitas gestantes que elas fazem o pré-natal com médico obstétrico do convênio, mas que também vão no postinho, porque no postinho todos os exames são garantidos, e tudo isso acontece muito bem. Né? Então, a gente tem duas situações. Tem o pré-natal que é feito no Sistema Único de Saúde, e tem o pré-natal que é feito na rede Particular, né? particular, suplementar, na rede particular. Aí, no pré-natal, no posto, a gente tem o que se preconiza. A gestante ela vai passar numa consulta com o médico obstetra, né, com o médico da família, e uma consulta com o enfermeiro da unidade. Então, uma consulta com o médico, uma consulta com o enfermeiro. Né? E isso é muito legal, porque são duas abordagens. É muito completo, e é importante que assim seja. Eu ainda acho, e eu defendo essa ideia, de que a gente ainda está faltando profissionais no nosso pré-natal no SUS. Então, seria assim, de extrema importância que fizesse parte dessa equipe e que a gestante pudesse passar em consulta com esses profissionais também, não só no caso dele ser encaminhado. Então, por exemplo, o fisioterapeuta, eu acho extremamente importante a presença do fisioterapeuta, de participar do pré-natal, porque tem um olhar para a questão pélvica, para o mecanismo da pelve, que é da especificidade do fisioterapeuta. Então, tem muitos profissionais fisioterapeutas que trabalham só com a gestante, só trabalhando e desenvolvendo o corpo dela para parir. Eu acho que a gente está precisando disso no Sistema Único. A gente tem uma coisa que hoje chama EMULT, mas que era o antigo NASF, Núcleo de Apoio à Saúde da Família. Que a gente tem os outros profissionais que estão envolvidos dentro do SUS, que é o fisioterapeuta, o educador físico, o nutricionista, o psicólogo, o assistente social, todos esses profissionais, se essa gestante precisar de algum desses profissionais especificamente, ele vai ser selecionado, tá? Isso está dentro lá do SUS. E tem o dentista, porque necessariamente na primeira consulta dela, ela já vai ser encaminhada para um dentista, né? Ela vai passar por uma consulta com o dentista na unidade de saúde. E a gente tem
o pré-natal que é feito no particular. E aí a gente tem uma série de configurações, uma série de desenhos de equipes que trabalham de forma particular. Então, a gente tem o obstetra, tem equipes, inclusive, que trabalham com obstetra, com enfermeira obstetra, com a doula, né, que muitas pessoas se perguntam, acham que o enfermeiro obstetra, a parteira e a doula é mais ou menos a mesma coisa. Não é. São coisas muito distintas, né? A doula é uma personagem, é uma pessoa que ela tem a responsabilidade, né, do trabalho dela de prestar apoio emocional, de servir, né? A tradução de doula é servir, né? Servir aquela gestante durante todo o seu processo de parir. Ela pode estar desde o pré-natal e deve estar, é importante que ela esteja. No trabalho de parto, ela é a primeira a chegar, antes da enfermeira chegar, quem está lá com ela, com a mulher, acompanhando é a doula. Ou ela vai estar, que tem muitos lugares que trabalham com doulas voluntárias em alguns hospitais públicos, né? Tem alguns municípios que têm a lei da doula aprovada e tem a presença de doulas para atender as mulheres que vão com porta aberta para parir nos plantões. Então, a gente tem esses dois cenários, né? É muito importante que, tanto nesse cenário do SUS, que a gente tem esses profissionais disponíveis no NASF, nem sempre isso é tão rápido de acontecer, né? Então, a gente tem esses profissionais, e na rede particular também, da mesma forma. Então, é importante que todos esses profissionais possam estar junto com essa mulher em todo o seu pré-natal, porque cada profissional tem um olhar específico, tem aquele estudo aprofundado de uma parte desse todo que é a gestação, né? Desse todo que é o pré-natal. Então, a gente tem também na rede no SUS o agente comunitário, que ele faz parte do grupo da Estratégia da Saúde da Família, que é aquela pessoa que, se a gestante não foi na consulta, ele vai lá, o agente comunitário vai lá na casa e fala: olha, fulana, você não foi lá na consulta de pré-natal, é importante que você vá, você precisa pegar os seus resultados, olha, tem a vacina para você tomar. Então, isso foi uma estratégia também criada com esse olhar, com esse foco lá atrás, né? Antigamente, para a gente ter uma melhora nesse índice de mortalidade materno-infantil. Então, essa busca ativa que o SUS faz é super importante, com algumas mulheres que, às vezes, não vão na consulta. Ela tá marcado lá o dia dela fazer os exames, ela não foi. Então, o agente comunitário, que é essa pessoa, esse profissional dessa equipe, que está inserido no contexto da comunidade, ele vai lá na casa da paciente, da gestante, e faz essa busca ativa, chama ela para consulta, para a gente poder garantir. Então, minimamente, o Ministério da Saúde pede, é uma das diretrizes, que sejam feitas, no mínimo, 6 consultas de pré-natal, no mínimo. Né? Então, é uma consulta no primeiro trimestre, 2 consultas no segundo trimestre, 3 consultas no terceiro trimestre. Isso não impede de que a gente chame essa mulher para quantas consultas a gente achar que ela deva vir, né? Mas o mínimo de consultas, que é o básico, que é para pedir os exames, para repetir os exames, que tem exames que a gente pede no primeiro semestre, que agora eu vou falar, e exames que a gente vai pedir no segundo trimestre e no terceiro trimestre também. São alguns exames que a gente repete, até para a gente poder ter essa visibilidade de algumas doenças que são doenças que podem atrapalhar do curso dessa gestação, né? Então, vamos lá. Na primeira consulta de pré-natal, essa paciente ela vai ser primeiro, ela vai fazer imediatamente, quando ela chega nessa consulta de pré-natal, ela vai fazer um teste rápido de gravidez para ter a certeza, né? Então, vai ver o índice de hormônio beta que ela tem naquele organismo para confirmar aquela gestação. Depois, ela vai fazer um teste rápido, isso eu estou falando dentro lá do SUS, tá? São 2 realidades que a gente tem. Mas esses exames são os mesmos exames que são pedidos lá no particular. Mas no SUS, assim que essa mulher chega, essa gestante chega, ela vai fazer um teste rápido de VDRL, que é de sífilis, e o teste rápido de HIV. É muito importante que isso seja feito em todas as unidades, porque a gente tem um índice altíssimo, é quase uma endemia de sífilis em alguns municípios do Brasil. Altíssima taxa de mulheres que chegam
no pré-natal já com sífilis, né? Então, esse teste ele precisa ser feito imediatamente. Se ele der positivo, ela já entra no esquema de antibiótico terapia que ela precisa fazer, um esquema para esse tratamento da sífilis, porque a sífilis é uma das doenças que podem causar alterações, anomalias permanentes no bebê, né? Muito preocupante. Então, imediatamente ela já vai fazer esses 2 testes e vai ser pedido nessa primeira consulta. Para ver o grupo sanguíneo desta mulher e o fator RH, isso é muito importante, porque se a mãe é fator RH negativo, né? O pai é fator RH positivo, esse bebê tiver o sangue positivo, o organismo da mãe e o organismo do bebê, não reconhece o outro como saudável. O organismo da mãe entende que é um elemento, um fator antígeno ali, é um fator de complicação. Então, tem casos de mulheres que não fazem pré-natal, que tem o fator RH negativo, o bebê nasce com o fator RH positivo, que na próxima gestação, numa próxima gestação, ela não consegue manter a gravidez. O organismo dela entende que aquilo é um corpo estranho, né? Então, é um dos fatores desses abortos recorrentes, né? Então, quando a mulher tem um fator RH negativo, ela precisa fazer um exame específico, COMS, né, para ver se aquele organismo está ok, ou se ela precisa fazer uma medicação que vai equilibrar esse fator negativo dela com o fator negativo do bebê. Carla, deixa eu Oi, só pode fazer falar. assim, voltando aqui aos bancos do cursinho. Eu lembro mais ou menos, seria a eristoblastose fetal, é alguma coisa assim? Ah, Isso, é isso mesmo? é isso mesmo. Ah, legal. É isso mesmo, tá? Então, isso é um problema, né? É um problema sério. Se ela não fizer a medicação correta para poder, é uma enzima, né? Na verdade, ela vai entender que aquele corpo é um corpo estranho e ela rejeita o bebê. Então, tem várias complicações. Então, é muito importante que nessa primeira consulta que ela faça esse combi, o fator RH e o grupo sanguíneo dela. Outra coisa, então, é a sorologia para sífilis, VDRL, que ela precisa fazer, né? Porque se ela já tiver, ela já precisa entrar com com esquema de antibiótico terapia. Vai precisar fazer um hemograma completo, isso é muito importante, porque a gente precisa ver nessa mulher como que está a hemoglobina dela, se ela tem uma tendência à anemia, se essa hemoglobina está limítrofe, né? Porque existe uma tendência, né, na gravidez, essa hemoglobina ela baixar um pouquinho, né? Então isso é um pouco normal, tanto que o corte para a gente desse valor de hemoglobina na gestação, abaixo de 11, por exemplo, essa mulher, a gente já precisa ficar com um olhar, porque perde-se muito sangue, né, no trabalho de parto. Então, é importante a gente olhar para esse exame de sangue dela para ver se está tudo bem com a hemoglobina dela, com ferro, ferritina. Né? Outra coisa que a gente pede também é a urina tipo 1, urocultura com antibiograma, isso é muito importante, porque a infecção no trato urinário, as ITUs, elas são assintomáticas na maior parte dos casos. E quando se observa, quando se percebe, essa mulher já está com uma pielonefrite e ela precisa ser internada para fazer uso de antibiótico terapia. Então, esse exame de urina a gente pede nos 3 trimestres, porque tem muitas mulheres que têm infecção urinária, mas ela é assintomática, ela não sabe que está. Né? Então, quando a gente pega esses resultados, a gente consegue observar, fala, olha, você está com uma infecção urinária e a gente trata. Né? A glicemia de jejum também é super importante que seja feita. E aí, se tem alguma alteraçãozinha nessa glicemia de jejum, ela precisa fazer lá no segundo trimestre a curva glicêmica. Né? Ela vai precisar fazer. Porque aí já é um rastreio da diabetes gestacional. Então, qualquer alteração nessa glicemia de jejum, é importante que se faça, ela precisa ter uma outra avaliação mais aprofundada para ver se ela é rastreada na diabetes gestacional. O outro teste também do HIV, que precisa ser feito,
De toxoplasmose também precisa ser. E aí, nesses exames, toxoplasmose, a gente vai ver se ela tem alguma memória, se tem aquilo que a gente chama de IgG e de IgM, né? Se ela tem uma memória já de contato. Então, mulheres que criam gatos têm essa memória. Quando a gente vai fazer esses exames, elas acabam vindo com essa memória. Você fala, você cria gatos? Sim, crio gatos. E aí ela acaba vindo com. É isso que a gente vai ver, tá? Se ela tem uma memória ou se aquilo está presente naquele momento, né? A hepatite, da mesma forma, também precisa ser feito esses exames e precisa. E aí tem uns esqueminhas vacinais também, que a gente vai falar já já. O exame também do TSH é bem importante que se faça, né? Com menos de 12 semanas. O que tem acontecido, que a gente tem observado muito, as mulheres que têm alguma disfunção nesses hormônios tiroidianos, né? Tem acontecido muitos casos de mulheres são que acabam, elas precisam fazer algum tratamento durante a gestação por conta dessas alterações hormonais, tá? Que mais que a gente pede? Protoparasitológico também é importante que se faça para ver se tem alguma presença de vermes, né? Alguns parasitas, importante que se faça. E ultrassom obstétrico, que vai ser agendado para a 18ª, entre a 18ª e a 20ª semana de gestação, né? Então, todos esses exames são bem importantes que a gestante faça, que ela consiga fazer isso lá desde o comecinho, já lá no primeiro trimestre de gestação, tá? Aí, nessa primeira consulta, então, a gente faz o teste rápido do HIV. Coisa importante, se essa mulher chega na gestação e ela não tem o exame do Papa Nicolau, o citopatológico, né? Quanto tempo você não faz o exame patológico? Ai, nossa, o Papa Nicolau faz acho que uns 4 anos que eu não faço, uns 3 anos que eu não faço. Então é importante que a gente faça também, né? Porque todas as alterações, tudo a gente precisa tratar. Porque o organismo dela vai, durante esse pré-natal, durante essa gestação, durante o período do pré-natal, o organismo todo da mulher é tudo para o bebê. Então é importante que a saúde dela esteja bem, ela esteja numa boa saúde para que ela garanta uma boa saúde para ela mesma, né? Porque muitas coisas que ela produz, o corpo dela todinho, todo hormonal, tudo está sendo direcionado para o desenvolvimento fetal. Então, a gente precisa olhar muito para essa mulher para ver como é que ela está de saúde, para que ela consiga ter uma boa gestação e se sentir bem também durante essa gestação. Aí, no segundo trimestre, a gente vai ver a sorologia de toxoplasmose, no caso do IgG negativo, no anterior. Urina tipo 1, urocultura e antibiograma de novo, a gente vai pedir. Vai fazer a curva glicêmica, né? E vai repetir VDRL, tá bom? Que é o exame da sífilis, tá? Aí no terceiro trimestre, a gente vai fazer de novo o teste do HIV, de novo sorologia para VDRL, hemograma novamente, para a gente ver como é que está essa hemoglobina, se ela está bem. Urina tipo 1, né? Porque é super assintomático. Tem mulheres que não sentem nada e que estão com leucócito, assim, infecção altíssima, e aí a gente precisa tratar. Sorologia de tóxico também, de novo. Aí tem o ultrassom obstétrico entre 32 e 34 semanas, tá? No caso de pacientes com massa corpórea maior do que 30, tá? Isso precisa ser solicitado, e para as gestantes diabéticas também. Por que que precisa ser pedido para essas gestantes diabéticas? Porque a mulher diabética, ela tem uma boa. Acho aqui que a Carla caiu. Só um minutinho, pessoal. Fazendo aqui uma lembrança, eu acabei de mandar para vocês no chat a apresentação que que a gente está passando aqui, que ela colocou em forma de e-book, tá bom? Só um minuto.
A gente não tá te ouvindo, Carla. Tá me ouvindo? Agora sim. Ai, que bom, Não. nossa. Eu Tranquilo, né? taquei o dedo aqui sem querer, eu falo com a mão, né? Letra de italiano. Aí eu Normal. taquei o dedo. Desculpa. Não, vamos lá, vamos lá. Estamos aí no terceiro trimestre. Terceiro trimestre. Então, estava falando da gestante, da diabetes gestacional, que é importante que ela faça esse ultrassom, porque ela pode, o bebê pode ser macrossômico, são bebês grandes, muito grandes. Então, mães diabéticas, elas têm uma grande probabilidade de ter filhos macrossômicos, que são o quê? Bebês grandes, bebês gigas, que a gente chama, né? Então, ó, na 35ª semana também ela deve fazer uma pesquisa de estrepto B, tá? Estreptococo B. O que, que é esse exame de estrepto? Esse exame, existem alguns municípios no Brasil que já não pedem mais o exame de estrepto B. Por quê? Porque esse exame é assim, se ele dá positivo, ela vai fazer esse exame perto de 35 semanas. Se esse exame deu positivo naquele dia, pode ser que no dia do parto ele já não esteja mais positivo. Então, ele não é um indicador é, é, específico, ele pode mudar. Então, tem municípios que não pedem mais. E foi publicado há uns 2, 3 anos uma pesquisa, uma meta-análise lá na Cochrane, que mostrando que não tem evidência científica, né, para que essa mulher que teve o estrepto positivo com 35 semanas, esse bebê possa ter alguma infecção causada pelo estrepto lá com 40 semanas quando ele nascer. Então, é importante a gente falar do estrepto, porque tem muitos municípios e muitos profissionais que ainda pedem esse exame, e só que assim, alguns municípios já não estão pedindo mais, porque aquela realidade do resultado do exame é para aquele dia, que pode ser que ali na frente ela já não tenha mais. Pode ser que deu negativo e quando ela vai parir, está positivo também. O que a gente precisa prestar atenção quando a gente fala do estrepto é se a bolsa romper, a bolsa das águas, né? Então, quando essa bolsa rompe, se essa mulher fez o exame, e esse exame deu positivo, a gente precisa ter um olhar melhor para esse tempo de bolsa rota, apenas isso, tá? Que mais que a gente tem aqui? E aí, os ultrassons, né? Isso mesmo, que ela Isso, pode desenvolver aí. Então, tá bom. Olha, então, com relação ao ultrassom, ele é muito importante, né, que ele seja realizado, não dói, então, assim, não precisa se preocupar, não tem nenhum problema nem para a mãe nem para o bebê, tá bom? E é importante que, minimamente, né, o que a OMS ela preconiza é que seja feito um ultrassom no primeiro trimestre, um no segundo, um no terceiro trimestre. Não precisa fazer mais, tem um monte de profissional que pede mais, tem ultrassons que são muito específicos, muito mais sensíveis. Pode fazer? Pode, não tem problema nenhum, tá bom? É um exame que ele é importante para a gente entender o crescimento desse bebê, se ele está se desenvolvendo, se está com crescimento estrutural ósseo, de acordo para a idade gestacional. A gente consegue ter uma melhor
percepção da idade gestacional daquela mulher, porque tem mulheres, às vezes, que você fala assim, quando que é a data da sua última menstruação? Ai, não lembro. A mulher não sabe. Então, aquele ultrassom, ele dá para a gente uma melhor certeza da idade gestacional pelo desenvolvimento fetal. Ele vai mostrar para a gente também a qualidade daquela placenta, que é muito importante, porque a placenta é que vai estar nutrindo o bebê, né? Tudo é pela placenta. A placenta é extremamente irrigada, cheia de sangue. Então, é pelo sangue que esses nutrientes vão chegar no bebê. Então, é importante a gente saber, conhecer a qualidade dessa placenta. E a quantidade de líquido amniótico também é importante, porque tem algumas doenças que estão relacionadas à quantidade do líquido amniótico, ou muito líquido amniótico, ou pouquíssimo líquido amniótico. Isso interfere também no crescimento, no desenvolvimento do bebê. Então, tudo isso é super importante. Então, é importante que se faça ultrassom, tá? Então, ele vai ser feito no primeiro semestre, no segundo, no primeiro trimestre, no segundo e no terceiro trimestre também. Bom? As vacinas, nossa, gente, vacina é super importante, né? E é tão importante a gente falar das vacinas, principalmente porque a gente tem observado um declínio das mulheres indo se vacinar, levando seus filhos para vacinar, as pessoas, de um modo geral, se vacinando, né? Então, há uns anos atrás, a gente era, nossa, um exemplo de imunização. O Brasil era o top de linha no mundo de um país imunizado, né? A gente tinha erradicado algumas doenças, isso estava muito legal. E de uns anos para cá, a gente observou uma queda no índice de pessoas da população vacinada, né? É, às vezes, nas unidades que eu vou, nas unidades de saúde que eu vou, quando eu vou na sala de vacinas, assim, nossa, as pessoas estão super preocupadas, fazendo busca ativa, aquele agente comunitário lá, que eu falei no comecinho, que faz parte da equipe, que vai na casa das pessoas, fazendo busca ativa para vacinar as crianças, fazendo busca ativa para chamar aquela gestante e falar, olha, você precisa tomar vacina, né? Então, é muito importante a gente não só as gestantes, tá? Eu acho que, de um modo geral, é super importante todos nós termos esse olhar, esse foco da importância da gente se imunizar, né? A gente conseguir voltar àquele índice que a gente era um exemplo de país imunizado, a gente voltar a ser um país imunizado. E isso vai depender de quem? De nós, né? De todos nós. Então, se a gente tem uma vacina que está sendo ofertada para a gente diminuir a contaminação, a gente pensar nessa questão da saúde pública, a gente vai se vacinar. Então, é muito importante que as gestantes se vacinem, tá bom? Isso aí. Tem essas vacinas, né, que são as vacinas que vão ser aplicadas, que é a dupla adulto, ela vai proteger a gestante contra tétano e difteria. Por que que é importante? Porque essa questão do tétano é muito, muito importante por conta lá do cordão umbilical, né? Quando o bebezinho nasce, a gente clampeia o cordão, a gente corta esse cordãozinho. Então, essa vacina é uma vacina muito importante para a mãe, tá? Porque todas as vacinas que a mãe toma, ela já está preparando o corpo imunológico desse bebê também, tá certo? Então, até mais ou menos 6 meses de idade, toda a imunidade desse bebê, essa imunização desse bebezinho, ele vai acontecer pelas vacinas que a mãe tomou na gestação e pelo aleitamento materno, aquilo que a mãe vai estar passando para o bebê no aleitamento, tá? Então, tem a DTPA também, que é uma vacina que é a tríplice, super importante. A hepatite B também, que ela vai precisar tomar, e tem os esqueminhas vacinais. A influenza, que é super importante, que é a vacina da gripe, e hoje a gente tem a Covid. A febre amarela, ela é uma vacina que é prescrita, mas nos lugares de endemia, onde a gente observa que tem os casos de febre amarela, essa mulher ela vai tomar também. Ou se ela for fazer alguma viagem para algum desses lugares, né? Para o norte, enfim. E aí, quais são as complicações que podem surgir na gestação? Um monte de complicação. Né? Quando eu vi essa pergunta, eu falei, nossa, isso aí, só essa pergunta já dá uma aulona, assim, porque são muitas as complicações que podem acontecer, tá? Pela falta de pré-natal, pela questão de rotina de vida,
por questões genéticas, muitas coisas, tá? Mas o que é muito importante a gente prestar atenção nesse pré-natal é, diabetes gestacional, as doenças hipertensivas da gestação e os sangramentos, tá? Isso são as coisas mais importantes que a gente precisa observar na gestação, tá bom? Então, a questão da hipertensão. Então, se essa mulher ela não vai para o pré-natal, a gente não consegue fazer o rastreamento de algumas patologias que podem ser muito complicadas para ela. A diabetes gestacional e hipertensão, a gente faz o rastreamento pelos exames, né, pela consulta, o exame físico, tudo isso vai mostrando para a gente se ela tem essa tendência, se ela já se desenvolveu, se já está rastreada para hipertensão ou para diabetes. E são problemas muito importantes e preocupantes, né? Então, por exemplo, a hipertensão, ela se tratada, né? Mesmo assim, a hipertensão e a diabetes, para essas mulheres que não são hipertensas e nem diabéticas, né? Mas que desenvolveram isso durante a gestação, em alguns casos, a mudança do hábito de vida já auxilia essas mulheres a a terem o controle desses valores pressóricos com alimentação, com atividade física, com a prática diária. Em outros casos, essas mulheres não vão precisar ser medicadas, né? E assim, se elas não cuidam, o que pode acontecer? A hipertensão, ela tem uma doença que chama pré-eclâmpsia, que é uma doença hipertensiva, né? A gente tem 3 doenças hipertensivas, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e a síndrome HELP. Cada uma delas tem um tipo de característica, mas todas elas têm esse fator que é uma alteração no valor pressórico. E não é uma alteração grande, não, né? Então, às vezes, uma mulher que tem a pressão a vida toda, 110, né, por 70, 11 por 7, e ela chega nessa consulta com 13,8, com 13,9, para nós, 130,90, ok, não tem problema nenhum, mas para a gestante tem muito problema. Então, por isso que é muito importante que essa mulher faça o pré-natal bem direitinho, para ela poder se prevenir desse tipo de problema, que é a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia, que é uma convulsão, que é muito perigoso, é perigoso até para a mulher, né? A diabetes também, ela pode ter muitas descompensações, muitos problemas, e o sangramento também. Então, quando a gente faz no pré-natal, é super importante a gente falar, olha, qualquer sangramento que você tiver, qualquer, você precisa procurar um médico, né? Você precisa, venha até o consultório, procure o médico, vai até um PSGO, um pronto-socorro de ginecologia e obstetrícia, para poder observar e avaliar, tá bom? Bom, em relação à nutrição e o controle de peso, é muito importante também. Por isso que quando essa mulher chega no pré-natal aqui na unidade de saúde, quando ela vem para o SUS, se a gente observa que ela já está acima do peso, ou se a gente observa que ela é subnutrida, a gente aciona o profissional nutricionista, que faz parte desse grupo de profissionais do EMULT, né, que agora não chama mais MAS, que chama EMULT, e para que ela possa ser acompanhada, né? Então, existem muitos casos de mulheres que chegam para a gente subnutrida, bem subnutrida mesmo, né? Principalmente quando se a gente pensa em Sistema Único de Saúde, né? E muitas mulheres também que vêm muito acima do peso. E essa mulher que veio muito acima do peso, a gente precisa trabalhar com ela as mudanças de hábito de vida, né? Porque ela não vai poder ganhar peso. Ela já está muito acima do peso, ela não pode ganhar tanto peso assim. Isso não é bom para ela, isso não é bom para o bebê, né? Então, é importante uma alimentação correta. Eu deixei até esse material dessa página aí, desse e-book. Depois eu mando para você, você pode até mandar para os meninos, mas isso está disponível na internet, né? A gente tem um protocolo de atividade física e tem um protocolo de alimentação para as pessoas, né? Então tem algumas partes que são direcionadas direcionadas para a gestante. Então o que é muito importante para a gestante? Ela se alimentar, beber muita água, ela se alimentar de nutrientes, de frutas, de legumes, de verduras, de fibra. Muito importante essa alimentação com fibra e muita água, porque fibra sem água
vira um tijolo, né? A mulher, ela já fica constipada, ela já tem uma tendência na gestação a ficar mais constipada, principalmente por conta dos suplementos que são dados, de ferro, ferritina. Isso deixa a mulher mais constipada. Então é importante que ela coma fibras, que ela beba bastante água, para ela poder ter um bom sistema gastro funcionando. Então, verduras, frutas, né? Evitar as comidas brancas, né? As comidas brancas, elas não são muito nutritivas, né? Então, o pão branco, o arroz branco, né? A batata. Então, todos esses alimentos que são muito brancos, eles precisam pelo menos ser acompanhados de alimentos coloridos. Então, uma boa dica é que essa mulher consiga colocar no seu prato de comida comidas coloridas e variadas, legumes, verduras, né, a proteína, comer um ovo, comer um frango, um peixe, uma carne, enfim. É importante que essa comida seja bem diversificada e que ela possa trazer bastante nutrição. Isso tudo a gente precisa pensar nisso, porque tudo que a mulher produz, ela está mandando lá para o bebezinho, para o desenvolvimento do bebê. Então, o nosso olhar, a nossa grande preocupação, assim, primeira, é como é que está a alimentação dessa mulher. Você está se sentindo bem? Porque tudo que ela vai consumir vai ser lá para o bebezinho. Né? Então, a gente precisa ter esse olhar. A alimentação é super importante. Beber água também. Muito, muito, muito importante. Bebida alcoólica durante a gestação. Olha, minha gente, não é legal. Não é legal, tá? Então, existem alguns casos onde o bebezinho ele desenvolve uma coisa que chama síndrome alcoólica fetal, tá? Que é o quê? A exposição desse bebê ao álcool. Essa mãe que bebe, né, uma vez por semana, a gente vai beber, mas eu gosto de beber, não vou parar de beber. Gente, não é legal. Isso não é bom para o bebê, tá? Então, se ela tem uma rotina de vida, né, faz parte da rotina, toda sexta e sábado a gente sai para beber, e eu não vou mudar meu hábito, eu não quero sair, não quero, precisa mudar. Ela pode continuar saindo, pode continuar passeando, vendo as coisas, pode tudo, mas beber, a bebida alcoólica não vai ser uma coisa legal para o bebê. Tá? Essa síndrome alcoólica fetal é muito sofrida para o bebê. O bebê precisa ficar internado na UTI neonatal, ele vai precisar ser medicado, né? Tem bebês que nascem com síndrome de abstinência, né? Tanto com a questão do álcool, como de drogas também. Tá? Então, a síndrome alcoólica é muito triste para o bebezinho. Então, não é legal a bebida, tá bom? Deixa eu ver o que mais. Vocês conseguem me ouvir? Sim, Ah, legal. sim. A gente tá com 7 minutinhos para acabar, mas o que que eu vou. É um pedido que eu vou fazer a Orion pela primeira vez. Se a gente passar um pouquinho do horário, eu acho que vocês podem até ir saindo da reunião se for necessário, mas como a gente está gravando, eu acho bem interessante a gente passar por todas as perguntas que a gente organizou aqui com a Carla. Então, caso vocês precisem sair, não tem problema, a gente vai até o finalzinho para gravar aqui essa aula. Atividade física é recomendada na gestação? A prática de atividade física, ela é muito segura e ela traz um monte de benefício para a saúde do bebê e para a saúde da mamãe também. Então, é importante que, se essa gestante consegue desenvolver, fazer as atividades físicas, ela é super recomendada. É ótimo que se faça atividade física, tá? É muito legal. Que eu moro perto do mar. Aqui, a gente sempre, eu pelo menos, todas as gestantes que passam comigo, a primeira orientação que eu dou é assim, caminha com os pés na água do mar. Sabe, olha, eu não tenho dinheiro para fazer ginástica, eu não tenho dinheiro para pagar isso, pagar aquilo. Caminha no bosque, caminha num lugar descontraído, respira o ar do bosque. Tem muitas praças, né? Praças legais em São Paulo, tem um monte de coisa linda, um monte de lugar legal que dá para a gente passear e dá para a gente caminhar. Então é importante que a gente faça isso, que a gente tenha períodos
na semana, se a gente não consegue ter isso todos os dias, porque a gente trabalha e tal, mas que a gente consiga ter períodos na semana que a gente possa caminhar ao ar livre, a gente possa ir num parque legal, caminhar, respirar, sem pressa, descontrair. Isso é muito, muito importante, tá? Até para a produção dos hormônios da alegria, né? Hormônios do prazer, hormônios da alegria, a gente caminhar ao ar livre, isso é muito importante também. Top. Então, algumas patologias, por exemplo, a pressão alta, a diabetes gestacional, algumas coisas que são orientadas nesse tratamento é a mudança do hábito de vida. Então, fazer atividade física ajuda muito no controle da pressão arterial, no controle do diabetes também. O que você ia perguntar? Não, cara, só fazer um adendo aqui, que tomar muito cuidado com o influenciador, né? Você pega às vezes Ah, aqueles as mulheres fit e colocam treinos para gestante fazer, procurem um profissional da área que seja especializado na questão gestacional, porque senão a gente pode colocar aí o bebê em risco, né, Carla? muito bom, muito bem colocado. E hoje em dia, tá, parece um boom, né? Parece um seara, assim, né? De tudo, todo mundo oferece tudo o tempo inteiro, né? Então, isso é bem legal que você está falando, é muito importante. Porque vai ter, assim, a atividade física, se a mulher ela não tem um costume de atividades de alto impacto, de super cardiorrespiratório, e ela começa de uma hora para outra durante a gestação, não é bem assim. Então, precisa ser muito bem orientado mesmo. Sim? Perfeita a sua colocação. É importante o sono e o descanso na gestação? Super importante. E tem uma coisa que é assim, desde o comecinho, desde o primeiro trimestre, são muitos os desconfortos. Né? Tem mulher que não tem desconforto nenhum, mas tem mulher que tem um monte de desconforto. Então, é queimação no estômago, é refluxo, é dor nas pernas, dor lombar, dor nas mamas, dor de cabeça, aí a barriga começa a crescer, não consegue dormir direito, não consegue descansar. Então, o descanso e o sono são importantes, sim, durante a gestação. É importante que essa mulher ela tenha períodos de descanso. Muito importante. No primeiro trimestre, às vezes a gente nem sente. Tem mulheres que tá tudo ótimo. Aí lá no segundo trimestre, no final do segundo trimestre, começo do terceiro trimestre, já começa a sentir um pouco mais cansado, um pouco mais de dor nas pernas, fica um pouco mais inchada, já começa a doer um pouco a região lombar. Por quê? Porque o corpo inteiro está se adaptando para um espaço novo que é o bebê se desenvolvendo. Então, seus órgãos internos, eles todos tiveram que se adaptar ali para dar espaço para o seu bebezinho. Então, o seu eixo também muda, né? A sua estrutura óssea também vai mudar, seu esqueletão, ele precisa se adaptar ali a um novo peso, um novo formato. Então, você conseguir ter períodos de descanso durante o dia é muito importante. É muito importante que você tenha. Tem mulheres que com um pouquinho de sono, dormir pouquinho, já se sente bem. Tem mulheres que precisam dormir 8 horas, porque você não fica cansado. Isso é estrutural, é de cada um, não tem uma regra. Mas o importante é que você conheça a sua necessidade de sono e de repouso e observe se aquele período de sono que você teve foi reparador. Se você acorda disposta, se você acorda bem. Se você vê que você não acorda bem, não acorda disposta, procure no seu dia momentos de descanso, tá? O que mais? As práticas integrativas e complementares. Olha, gente, práticas integrativas e complementares, ela é uma política pública, tá? Existe a PNPICS, que é a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares. Existem dentro dessa política pública 29 PICs, que a gente chama, as práticas integrativas e complementares, a gente chama de PICs. O que são essas PICs? São técnicas, são práticas tradicionais, né? Algumas milenares, que tem o foco na prevenção de doenças, na promoção da saúde, na mudança de hábito de vida, considerando os corpos físico, mental, emocional, energético, espiritual. Né? Então, eu coloquei algumas práticas integrativas aqui, que são super legais na gestação, todas elas podem ser usadas, né? Mas as que são bem legais, que
que eu tenho visto com maior frequência acontecer, que é, por exemplo, o reiki, né? Então, veja, todos esses desconfortos, dor nas costas, inchaço, azia, queimação, enjoo, insônia, enfim, todas essas situações que acontecem durante a gestação, elas podem ser minimizadas, auxiliadas com essas práticas integrativas. Então, o reiki é uma técnica de imposição de mãos, né? Tem muitos estudos muito legais falando do uso do reiki, até nas UTIs neonatais, né? E no trabalho de oncologia também com reiki. Então, o reiki é um trabalho de imposição de mãos que minimiza, diminui, auxilia para o controle da dor, para o controle dos desconfortos, tá? Uma outra técnica que eu coloquei aqui, que é super legal, é a massagem durante a gestação. Ai, mas mulher pode fazer massagem? Pode. Tem massagens que são super relaxantes e elas auxiliam muito, principalmente lá no segundo, final do segundo trimestre, no terceiro, que a mulher já começa a ter umas queixas de dor lombar, né? O corpo já está todo adaptado. Então, a massagem auxilia demais, auxilia muito, é muito bom, muito gostoso. A aromaterapia também. O que é a aromaterapia? São óleos essenciais que são usados para massagem, que são usados para cheirar, para colocar no difusor de ambiente. Então, a gente tem o sistema límbico, que ele manda um monte de comando para vários hormônios serem excretados. Então, quando a gente cheira uma essência, a gente mexe com memórias, a gente mexe com o nosso estado de ânimo, nosso estado de espírito. Isso é o sistema límbico que faz, né? Então, a aromaterapia ela é muito usada. Eu trabalho com aromaterapia desde a pré-concepção, porque eu sou acupunturista, então eu trabalho com acupuntura na pré-concepção, gestação, parto e puerpério também. E eu vou acupuntura, aromaterapia, vou usando o reiki, todas essas técnicas juntas desde o comecinho. Então, a aromaterapia é muito legal, tá? Muito, muito bom. Muito legal, aromaterapia é tudo de bom. Outra coisa, acupuntura. Pode fazer acupuntura na gravidez, na gestação? Pode fazer acupuntura sempre. Sempre pode fazer. O que a gente precisa é procurar um profissional qualificado, capacitado e formado, né, em cursos que tenham, assim, minimamente 2.000 horas, né? Não é um curso de final de semana, são cursos longos, né, de pós-graduação, de especialização, porque existem pontos que a gente não pode colocar na gestante, né? Então, a medicina chinesa é muito interessante, porque para cada mês é um meridiano, é uma energia que está sendo trabalhada. Então, quando a gente faz pré-natal com acupuntura dentro da medicina chinesa, cada mês é um tipo de meridiano, um tipo de energia que a gente vai incentivar, que vai trabalhar para esse bebezinho receber essa energia, né? Então, a acupuntura pode fazer? Pode, mas você precisa fazer com alguém que entenda para não te agulhar em lugares que não podem ser agulhados, tá? Outra técnica que é muito legal também é a auriculoterapia, que também é uma técnica da medicina chinesa, que estimula alguns pontinhos também. Ele é super legal para dor lombar, para todos esses desconfortos, auxilia bastante. Yoga, maravilhoso. Yoga também é uma prática muito legal que as mulheres podem usar e abusar em qualquer momento, viu? Pré-concepção, gestação, no puerpério. Então, assim, são 29 as práticas integrativas, né? Tem muitas outras práticas que são bem importantes e que podem ser usadas, tá? E aí, esse materialzinho que eu fiz para vocês, ele foi feito com base nas recomendações e diretrizes do Ministério da Saúde, Fiocruz e Febrasgo, tá? Que é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Aí eu coloquei aqui uma apresentação minha e essas duas marquinhas, que são os dois lugares onde eu trabalho, o grupo Elas Parto, nós somos em 7 enfermeiras obstétricas, né, que a gente atende aqui a Baixada Santista, com partos hospitalares, partos domiciliares e pré-natal, e o Mãe d'Água também é um espaço de desenvolvimento, onde eu dou cursos de reiki, curso de aurículo, cursos de práticas integrativas e complementares. É isso, agora eu estou aqui aberto para as perguntas. Quanta coisa, né, Carla?
Né? Nossa, Dá para fazer delícia! uma pós em cada pergunta, né, que foi Dá, elaborada. dá sim. Pessoal, a gente sabe que passou um pouquinho aí do tempo. Vocês têm alguma dúvida, querem fazer alguma colocação? Mais uma vez, essa palestra vai ficar gravada e vai ser disponibilizada para vocês. Já agradecer aqui a Carla pela grande aula. A gente sabe que é um assunto extenso e que foi super bem falado. Estou aqui admirado pela palestra Obrigada. e a gente fica à disposição. Se tiver alguma pergunta, fiquem à vontade. Maravilha, pessoal. Então, Carla, obrigado. Muito obrigada a você. Nossa, estou à disposição, tá? Pode me chamar sempre que eu adoro. Legal, legal. Adoro. Esse material, então, tem também o contato da Carla, quem precisar, fica à vontade de procurá-la. Pessoal da hora, Por muito favor. obrigado e fiquem com Deus. Um Tchau, abraço. tchau. Obrigada, Obrigado, hein, gente. pessoal. Tudo de Tchau, bom. tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.